Hoje eu vou dar início com vocês na última unidade da disciplina de Engenharia de Software 1, né, que a gente vai ver nesse semestre. Essa é uma unidade bastante importante da disciplina também. Eu falo isso em todas, né, mas, enfim, tem algumas que são realmente especiais, e essa é uma delas, que é a unidade de princípios e propriedades de projeto. Essa é uma unidade baseada no capítulo 5 do livro de Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio, que a gente usou aí em vários pontos da disciplina, e nesse fechamento a gente vai voltar a usar aí material do livro. Então estou usando os slides do próprio livro com algumas adaptações que eu faço para encaixar melhor aqui no nosso contexto. A gente escuta muito esse termo projeto de software, projeto de software, projeto de software, mas antes da gente estudar o que significa, isso fica assim muito abstrato. A gente tem um pouco de dificuldade de ver o significado disso. A gente já viu um pouco a respeito de um dos tipos de projeto de software na unidade anterior, quando a gente estava estudando projeto de interface, né, com o usuário, vimos aí várias questões. Nessa unidade aqui, o foco vai ser em projeto mais da estrutura e do comportamento de um software como um todo. É o que a gente chama de projeto de camada de domínio, às vezes, né? Que basicamente vai focar diretamente no projeto do código, né, que o sistema vai ter. Como que ele vai se comportar, como que ele vai ser estruturado, o que que é bom, o que que não é, vantagens e desvantagens. Esse que é o foco dessa nossa unidade. E a gente vai começar ela com essa frase do John Ousterhout, que eu gosto bastante. Ela define bem muito do que a gente vai ver nessa parte da disciplina. Ele disse, nesse livro dele, A Filosofia do Projeto de Software, o seguinte: o problema mais fundamental em ciência da computação é a tarefa de decomposição de problemas. Decomposição de problemas. Como dividir um problema complexo em partes que possam ser resolvidas de forma independente? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente vê várias técnicas, vocês já devem ter estudado, por exemplo, lá em PAA, por exemplo, algoritmos que aplicam técnicas de dividir para conquistar, a gente vê isso aplicado em outros contextos, e aqui não é muito diferente. Basicamente, quando a gente fala em projetar um sistema, a gente tem que ter em mente que um software é uma estrutura complexa, especialmente pensando em desenvolvimento de software profissional, né? Não estou falando de software de pequena proporção. Então, software é uma estrutura complexa. Quando a gente está projetando um software, o grande desafio que a gente tem é basicamente pegar esse problemão e quebrar ele em probleminhas que a gente consiga resolver de forma separada. Uma vez que a gente conseguir resolver todos esses probleminhas, juntando essas soluções, a gente resolveu o problemão. Essa é a ideia. E isso não é simples de se fazer. É exatamente por isso que a gente tem essa unidade aqui, para aprender formas de viabilizar esse tipo de solução. Então, fazendo uma definição melhor, né, do que vem a ser aí projeto de software, essa frase do Ousterhout, ela é excelente. Como eu tinha falado para vocês, o projeto de software em si, ele tem o objetivo de quebrar um problema grande em partes menores que possam ser resolvidas de forma independente. Isso é importante porque imagina que você está trabalhando em uma grande empresa, né? Você está trabalhando no Google, você está trabalhando no Facebook, você está trabalhando na Amazon. Os softwares desenvolvidos por essas empresas não são nada triviais, não são nada pequenos. E, naturalmente, eles não são feitos por um ou dois programadores. Às vezes, num software desse, em um projeto desse, você vai ter múltiplas pessoas trabalhando, divididas em múltiplas equipes. Às vezes essas equipes estão até separadas geograficamente. Você tem uma equipe que está no Brasil, você tem uma equipe que está na Índia, uma equipe que está nos Estados Unidos, e está todo mundo lidando com o mesmo software. Então, a maneira como a gente projeta esse software vai ser essencial para a gente viabilizar esse tipo de trabalho, porque a ideia é que a gente consiga, por exemplo, alocar uma parte independente desse software, né, desse projeto, para a equipe do Brasil, uma parte para a equipe da Índia, uma parte para a equipe dos Estados Unidos. Eles estão trabalhando, no final das contas, essas soluções serão integradas, mas a gente tem que quebrar esse problema primeiro. Se a gente for pegar um software dessa dimensão e tratar ele como algo monolítico, né, algo que não dá para separar,
A gente não consegue solucionar isso. Não da maneira moderna e dinâmica como é requisitado para a gente hoje no dia a dia de trabalho. Então daí já parte um ponto bem importante. Como eu tinha falado, a resolução ou a implementação dessas partes menores, elas resolvem conjuntamente o grande problema que a gente tem. O desafio é como quebrar, como viabilizar isso. Uma coisa importante para a gente levar em consideração também, nessa fase aqui da unidade, onde eu vou fazer com vocês algumas definições de termos, antes da gente começar a mergulhar mais em detalhes, a implementação de todas essas partes do sistema, a solução de cada uma delas, ela deve ser complexa apenas para quem é responsável por desenvolver elas. Mas para os demais programadores envolvidos nesse projeto, elas devem ser simples de se usar. Professor, não entendi o que você está querendo dizer com isso. Vamos lá. Vamos supor que a sua equipe ela está desenvolvendo uma parte de um software. E essa parte envolve métodos que você está implementando, classes que você está criando, interfaces que você está estabelecendo, bibliotecas para códigos que serão reusados. A equipe que está desenvolvendo o método, programando o método, ou a equipe que está projetando, programando a classe, não necessariamente vai ser fácil de programar aquele método. Não necessariamente vai ser fácil de programar aquela classe. Mas agora vamos se colocar no papel da outra equipe, que está desenvolvendo uma outra parte do sistema que vai integrar com a sua. Ou seja, a equipe que vai usar o código que você fez, vai usar a parte do projeto que você desenvolveu, ela não deve ter dificuldade para fazê-lo. Então é difícil só para quem fez, mas usar aquele recurso programado, usar aquela parte do projeto deve ser simples. Isso direciona, por exemplo, assinaturas dos métodos. Se você criar um método que não esteja bem documentado, que tem uma assinatura confusa, que tem uma nomenclatura estranha, tanto do nome do método quanto dos parâmetros, o comportamento é anômalo. Se o seu método for assim, ele além de ter sido difícil de implementar, ele é mais difícil ainda de se usar depois. Você cria grandes ruídos numa equipe de trabalho. Então, um projetista, um desenvolvedor, um engenheiro de software como um todo, ele tem que ter isso em mente. Fazer software é complexo, mas usar parte de software que já foi feita tem que ser fácil. Essa é a ideia. Usar uma biblioteca tem que ser fácil. Usar um método tem que ser fácil. Usar uma classe tem que ser fácil. A gente tem que ter isso em mente quando a gente está projetando. Só uma definição de termos aí, para não confundir vocês, tá? A diferença entre project e design. Porque no português, né, no nosso idioma materno, a gente chama tudo isso de projeto. Mas se você estiver lendo artigos, enfim, literatura em inglês, você vai encontrar em alguns momentos a terminologia project e a terminologia design. E não são sinônimos necessariamente. Então aqui eu estou fazendo uma diferenciação para vocês. Quando a gente encontra o termo project em inglês, normalmente isso daqui está denotando esforço colaborativo para resolver problemas. Então aqui não necessariamente está falando de coisa técnica, de coisa mais baixo nível, digamos assim. Não estou chegando lá no código, não. Isso daqui está mais ligado à gestão de projeto, quando a gente escuta o termo project. Então, quando a gente fala de project, a gente está falando de gerência de prazos, gerência de orçamento, contrato de profissionais, gestão de pessoas, treinamento, promoção, enfim, a comunicação de uma equipe, quem se reporta a quem, como funciona uma hierarquia. Enfim, project é mais ligado a essa parte de processos, digamos assim, é uma parte mais ligada à gestão de projetos. O foco da nossa unidade aqui está mesmo em design. Design é um termo em inglês mais direcionado para desenho ou, principalmente aqui, ó, proposta de solução. Quando a gente faz uma análise, a gente está estudando um problema. Quando a gente está fazendo design, a gente está propondo uma solução para aquele problema que a gente já analisou anteriormente. Essa é a ideia. Então aqui sim a gente vai estar pensando nas interfaces de código, nas dependências existentes entre os módulos do sistema, da arquitetura que a gente vai usar internamente, que vai estabelecer tanto a estrutura quanto o comportamento do meu código.
se isso vai facilitar a manutenção ou não. Enfim, quando a gente fala em design, sim, a gente está focado na solução de um problema. Então, o contexto dessa unidade que a gente está estudando aqui, quando eu falar de projeto, projeto aqui é design, projeto aqui não é project. Essa parte de project a gente estuda um pouquinho na engenharia 2, quando a gente vê lá um pouquinho sobre o PMBOK. Mas aí deixa para a gente falar isso mais para frente, não vai ser o foco aqui agora. Bom, vou tentar ilustrar para vocês essa noção de que projetar é um desafio constante de se quebrar um problema grande em problemas pequenos, resolvê-los de forma independente e depois juntando todas essas soluções, a gente tem aquele grande problema solucionado. Eu imagino que a grande maioria de vocês que estão fazendo a disciplina de Engenharia 1 ainda não devam ter cursado a disciplina de compiladores do curso. Pelo menos isso não seria o caminho natural. É uma disciplina que está mais à frente aí na matriz curricular, mas com certeza todo mundo tem uma noção do que é um compilador. Afinal de contas, vocês já programam já tem um certo tempo, sabe para que a gente usa um compilador. O foco aqui está sendo o seguinte: imagina que você está desenvolvendo um compilador. O seu problema que ia ser resolvido, então, é implementar um compilador. O objetivo de um compilador, a gente sabe que é sempre converter uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível. Você está lá programando, por exemplo, em C++, que é uma linguagem de alto nível, o compilador de C++, ele está convertendo aquela linguagem de alto nível para a linguagem de máquina para um sistema operacional específico. Então, a finalidade de um compilador é essa: pegar código de alto nível, transformar em código de baixo nível, que uma máquina com um sistema específico consegue entender e executar os comandos. Só que assim, imagina que o seu desafio é desenvolver o compilador e vocês ainda vão fazer isso mais à frente lá na disciplina específica. A solução para isso não é trivial, porque desenvolver um compilador é um problema grande. E para você conseguir começar a lidar com esse problema, você tem que tentar quebrar aquilo em partes independentes para ir tratando pedaço a pedaço e, por meio dessa progressão, você chegar na solução final. E um compilador, ele, inevitavelmente, ele tem essa divisão de problema. Todo compilador, ele tem um analisador léxico, todo compilador, ele tem um analisador sintático, todo compilador, ele tem um analisador semântico, e todo compilador tem um gerador de código. Às vezes a gente acha que o compilador é só o gerador de código. Essas partes separadas de um compilador, elas podem ser desenvolvidas de forma independente, por equipes separadas, que sigam uma mesma interface de comunicação, integração, e esses trabalhos depois todos juntos fazem o compilador funcionar. Por exemplo, qual que é o papel de um analisador léxico dentro desse grande problema que é desenvolver um compilador? Esse cara recebe como input uma linguagem de alto nível e ele quebra ela em tokens. É isso que ele faz. Professor, o que seriam tokens? Condicionais e repetições, basicamente. Toda vez que ele encontra um if, ele gera um token. Toda vez que ele encontra um while, ele gera um token. Toda vez que ele encontra um for, ele gera um token. É isso que ele faz. Pega aquele código, encontra... Estou falando assim, claro, que de uma maneira mais genérica, tá, pessoal? Vocês vão ver isso de forma muito mais detalhada lá na disciplina de compiladores. Mas, basicamente, o que o analisador léxico faz é pegar o código de uma linguagem de programação e procurar nele as condicionais, as repetições, e quebrar aquele código nesses tokens específicos. Esses tokens servem como entrada para o analisador sintático do compilador. E qual que é o papel do analisador sintático? O papel dele aqui, basicamente, é verificar se aqueles tokens seguem a gramática da linguagem de programação para o qual ele foi desenvolvido. Ou seja, aquele if, ele está na sintaxe correta do C++, se o compilador for de C++, aquele while, ele está na sintaxe correta do C++, e por aí vai. Então ele encontra, por exemplo, o analisador sintático, ele pode acusar erro de sintaxe quando ele está tentando compilar. Uma vez que os tokens passam no analisador sintático, ele gera uma AST, que é uma árvore de sintaxe abstrata. Basicamente é isso. Ele vai hierarquizar esses tokens. Beleza. Uma vez feito isso,
essa hierarquia de tokens, ela vai para o analisador semântico, que basicamente vai verificar se naquele código existe, por exemplo, erros de tipagem, conversões inválidas, coisas nesse sentido. Por fim, passado por todas essas fases, o código já teria os seus tokens separados, a sintaxe validada, a semântica validada. Você pode pegar aquilo e, de fato, converter por meio do gerador de código em uma linguagem de baixo nível. E aí, o objetivo principal do compilador foi cumprido. Mas vocês conseguiram observar que se eu não quebrasse esse problema em subproblemas, provavelmente seria muito mais complexo de gerenciar a solução desse problemão? Então, sempre que a gente pega um software para desenvolver e a gente vai projetar, a nossa ideia é tentar encontrar dentro daquele problema subproblemas que podem ser desenvolvidos de forma independente. Porque aí você vai alocar aqueles subproblemas para equipes distintas, para programadores distintos. E aí todo mundo vai conseguir trabalhar em equipe. Se você estiver trabalhando sozinho, ainda assim isso traz vantagem para você conseguir se organizar. É muito mais fácil de você gerenciar algo que você consegue fazer em uma semana do que você gerenciar algo que você vai precisar 1 ano para fazer. Então, se você conseguir pegar um software que vai demorar 1 ano para ser feito e quebrar ele em vários probleminhas de duração de 1 semana, 2 semanas, é mais simples para você gerir o problema como um todo. Dividir para conquistar. Essa é a ideia. Então, como a solução do problema não é trivial, o problema inicial ele foi decomposto em 4 problemas menores, tornando isso mais palpável, isso mais concreto. Bom, quando a gente fala dessas partes menores em software, que eu estou falando, você pega um problema grande, quebra ele em problemas menores, como aqueles 4 problemas que eu citei ali do compilador. Parte menor e módulo, que com certeza é um termo que vocês já escutaram, aí aquele sistema ele tem 4 módulos, o módulo A conversa com o módulo B. Um módulo é uma dessas partes do sistema. Quando a gente está decompondo um sistema em partes menores, a gente está decompondo ele em módulos. E um módulo, o que é um módulo, depende da granularidade que você está analisando. Você pode considerar que um pacote, que é um conjunto de classes, né, é um módulo de granularidade alta. É um grão grande, né, tem muita coisa ali dentro. Mas você pode considerar também que uma classe é um módulo. É uma parte de um sistema, de uma granularidade menor do que um pacote. Um componente pode ser considerado como um módulo. Por exemplo, você está desenvolvendo um sistema aí para a área comercial, e aí você adquire um módulo que é um componente que gera nota fiscal eletrônica. Você não precisa de programar essa parte da nota fiscal eletrônica. Você só vai integrar o sistema que você fez com esse componente. Você poderia desenvolver ele também. Enfim, partes menores, que eu digo aqui, é a mesma coisa que módulo. E em cima dessa discussão, eu vou comentar com vocês mais um conceito aqui que é importante para a gente entender na plenitude essa unidade que eu vou começar a destacar daqui a pouquinho, que é o conceito de abstração. Quando a gente fala de abstração ou encapsulamento, que é um termo que com certeza vocês já viram quando começaram a aprender orientação a objeto, lá na disciplina de Prog 2 e um pouquinho na disciplina de estrutura de dados, quando a gente fala de abstração, o que é abstração no contexto de projeto de sistema? É aquilo que eu estava falando do sistema ser difícil apenas para quem está desenvolvendo, mas não para quem está usando aquela parte. Então, o conceito de abstração, ele permite a gente usar um módulo, ou seja, um pedacinho do sistema, sem conhecer detalhes da sua implementação. Ou seja, você programador que está desenvolvendo a classe X, pode estar chamando métodos da classe Y sem conhecer como a classe Y é por dentro. E mesmo assim isso não tem problema nenhum para você, porque a classe Y está abstraída para o programador da classe X. Ou seja, pode ter sido super difícil para o programador da classe Y criá-la, mas para o programador da classe X, que só integra com Y, é de boa. Ele chama um método dela, ele aloca um objeto dela, coisa nesse sentido, por conta daquela noção que eu tinha falado. Lá no compilador, por exemplo, um dos módulos, uma das partes, era o analisador léxico, que poderia ser abstraído aqui numa classe que se chama scanner. Desenvolver essa classe poderia ter sido um grande desafio,
né? Implementar ela pode ter sido difícil, mas usar ela tem que ser simples. Por exemplo, eu que estou desenvolvendo uma classe que depende dela, eu basicamente vou chamar aqui um método dela, por exemplo, nextToken, que pode ser um método estático da classe scanner, e ele sempre vai me retornar o próximo token dentre todos que ele encontrou naquele código fornecido pelo programador para ele. Ou seja, usar o analisador léxico é fácil, não necessariamente é fácil programá-lo. Mas se quem estava projetando o analisador léxico não tivesse em mente que usá-lo deveria ser fácil, que o projeto deveria facilitar o reuso daquilo, poderia ser extremamente difícil usar o analisador léxico, porque ele poderia depender, ele poderia solicitar para o cliente daquela parte do projeto, né, para quem chama aquela parte, quem depende dele, poderia solicitar que ele conhecesse detalhes internos, que ele naturalmente não vai ter uma vez que ele não participou do processo de desenvolvimento. Então, ou seja, um projeto mal documentado, mal projetado, pode trazer dificuldade para quem vai usar. A ideia é que toda a complexidade ela seja encapsulada ou abstraída, já que eu estou falando aqui de abstração, facilitando o uso do que foi projetado. Passado esses conceitos iniciais, o que a gente vai estudar aqui nessa unidade? Eu estava passando esses conceitos só para realmente vocês já estarem familiarizados com coisas que a gente vai ver a seguir. A gente vai dividir essa unidade em duas partes. Na primeira delas, a gente vai estudar algumas propriedades de bons projetos. Essas propriedades de bons projetos vão ser focadas em projetos orientados ao objeto, tá, pessoal? O foco aqui não vai ser projetar sistemas estruturados. Existem as vertentes da engenharia de software que focam em projeto de sistema estruturado, análise estruturada. Mas não vai ser o nosso foco aqui na disciplina, porque a gente sabe que, comercialmente falando, hoje em dia, a grande maioria dos softwares são desenvolvidos em ambientes orientados ao objeto. Então, como a gente não tem tempo para aprender tudo, a gente vai focar na parte que vai ser mais útil para vocês. E o grande objetivo dessas propriedades que a gente vai aprender aqui de bons projetos, integridade conceitual, ocultamento de informação, coesão e acoplamento, será de projetar sistemas de alta manutenibilidade, ou seja, sistemas fáceis de dar manutenção, fáceis de se testar, fáceis de se reusar e por aí vai. A ideia aqui é pensar a médio e longo prazo. Às vezes, para você projetar um sistema e implementar, aumentando a manutenibilidade e a testabilidade dele, às vezes, a curto prazo, isso te traz algumas coisas que podem ser ruins dependendo do seu contexto. Por exemplo, gasta mais recurso, gasta mais tempo, dá mais trabalho cognitivo. No entanto, como dificilmente hoje você faz um software que é descartável, você vai usar ele uma semana e depois não vai usar mais, software comercial você desenvolve e ele fica no mercado por anos, se adequando a novas necessidades e tal. É muito mais interessante você gastar um pouquinho mais de tempo analisando, projetando para facilitar a manutenibilidade e testabilidade dele aí para frente. Outra coisa importante aqui de destacar nessa unidade, estudando integridade conceitual, ocultamento de informação, coesão e acoplamento, isso daqui independe de experiência, talento e criatividade, porque muitos têm essa visão. Mas, professor, você tinha falado que projeto de interface, às vezes depende do fator talento, às vezes depende do fator experiência. Sim, só que vocês repararam que a unidade ela não foi focada em nada que exigisse talento, experiência e criatividade. A gente focou em coisas mais objetivas, que basicamente a gente tem que aprender como que funciona para poder aplicar, independentemente de ser talentoso naquele sentido. Eu não ensinei ninguém a desenhar uma interface bonita, uma interface amigável. A gente aprendeu pontos importantes para poder chegar a construir esse tipo de coisa. A mesma coisa que vai ser esse foco dessa unidade. Por mais que um projetista talentoso, criativo e experiente possa fazer diferença na qualidade de um projeto de software, qualquer pessoa que conheça e saiba aplicar esses conceitos conseguem fazer um projeto com o mínimo de qualidade requisitado aí para desenvolvimento profissional. Então, nosso foco está aqui.
Na segunda parte dessa unidade da disciplina, a gente vai aprender princípios de projetos. Então, além das propriedades que a gente vai ver na primeira parte, a gente vai estudar princípios. Basicamente, os princípios, pessoal, eles buscam materializar as propriedades. Então, essas 4 propriedades que a gente vai ver aqui, de forma mais conceitual, de forma mais teórica, a gente vai ver elas claramente aplicadas na prática por meio desses 7 princípios de projeto, tá certo? Aqui vai ser um estudo mais prático de como projetar usando essas coisas, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar a discutir sobre propriedades de projeto. E a primeira delas que a gente vai ver aqui é a integridade conceitual. O que significa integridade conceitual? Funcionalidades, interfaces e um código, o próprio código-fonte de um sistema, eles devem minimamente ter algum tipo de padronização. A busca por essa padronização da maneira como a gente programa, da maneira como as interfaces do código se comunicam. E aqui, quando eu falo de interface, pessoal, eu não estou falando de interface tela, não. Eu não estou falando de interface gráfica com o usuário, não. Estou falando de interface de código. Por exemplo, a assinatura de um método é uma interface, porque é a maneira como você consegue usá-lo, é a maneira como você consegue chamá-lo. O conjunto de métodos de uma classe é uma interface, que vai definir como que eu vou, por exemplo, me integrar com aquela classe depois, como que eu vou fazer a composição de objetos com ela. Então, a interface aqui está mais nesse sentido. Então, tanto as interfaces, como a padronização de nomenclatura de métodos, a padronização de nomenclatura de variáveis, de parâmetros, de atributos, e as próprias funções de um sistema, elas devem ser minimamente coerentes, minimamente seguindo um padrão, para elas poderem ter o que a gente chama de integridade conceitual. Um sistema ele não pode ser um amontoado de funcionalidades sem consistência nenhuma, sem coerência. Vou tentar ilustrar para vocês. Às vezes você começou a programar um sistema, aquela primeira classe dele, ela tem um nome todo em maiúsculo. Aí você construiu uma segunda classe, o nome dela está todo em minúsculo. Aí, em determinada classe, você tem método que recebe parâmetro e retorna valor. Na outra classe, métodos de característica similar têm um comportamento diferente. Então, de repente, você estava esperando que ele tivesse um comportamento parecido com o da outra parte do sistema, mas ele se comportava de outra forma. Então, se você tem esse amontoado de recursos sem nenhum tipo de padronização, você não tem o que a gente chama de integridade conceitual. E isso é péssimo do ponto de vista de manutenibilidade. É necessário a gente definir esses padrões antes da gente, de fato, usá-los. A gente tem que definir como é o nosso padrão de codificação antes de codificar. Como vai ser o comportamento e a estrutura das interfaces antes de implementá-las. A característica das funcionalidades e por aí vai. Por exemplo, vamos exemplificar essas situações aqui, dando bons exemplos e maus exemplos para vocês entenderem o conceito, né, de integridade conceitual. Se você tem um botão sair em uma tela do seu sistema, esse botão sair, ele deveria ser idêntico em cor, formato, comportamento em todas as telas do sistema. Porque, senão, você não vai ter integridade conceitual, você vai confundir quem está usando. Porque ele vai ser induzido ao erro. Ele achava que aquilo ia fazer alguma coisa, mas na hora de usar, ele vai ter uma surpresa. Lembra quando a gente falou do princípio de surpresa mínima lá em projeto de interface? O princípio de surpresa mínima, ele estava buscando seguir a propriedade de integridade conceitual, embora eu não tenha falado diretamente disso para vocês lá. Integrando aqui as unidades é basicamente isso. Ah lá, ó, se no seu sistema você usa tabelas para apresentar os resultados, todas essas tabelas ao longo do sistema inteiro, elas deveriam ter o mesmo layout, o mesmo comportamento, para você ter integridade conceitual. Segue um mínimo de padronização. Então você vai aprendendo e consegue ir usando partes diferentes daquele sistema como se você já soubesse. Com uma parte você sabe como a outra funciona. Se todos os resultados são mostrados com 2 casas decimais em uma tela, de repente isso deveria se aplicar em outra. Enfim, quando a gente tem integridade conceitual,
independentemente de ser interface de código, interface gráfica, nomenclatura do próprio código-fonte, requisitos ou funcionalidades, quando você tem integridade conceitual, o seu usuário ou programador, acostumado a usar uma parte do sistema, ele vai se sentir confortável também a usar uma outra parte. Vamos extrapolar isso aqui agora. A gente não está falando que projeto é o desafio de pegar um grande problema, quebrar ele em problemas menores, e cada um desses problemas menores são independentes e eventualmente desenvolvidos por equipes distintas. Então, se eu faço parte da equipe que está desenvolvendo o módulo A, eu espero que todo o projeto tenha integridade conceitual para quando eu precisar usar recursos do módulo B, não parecer que aquilo está em outra língua. Aquilo não está em outra sintonia. A falta de integridade conceitual faria isso. Equipes envolvidas em um mesmo projeto não conseguirem usar partes distintas dele, mas só conseguiriam ficar ali naquela sua ilha. Isso não é desejável. A integridade conceitual ela vale também para projeto de código. Ali eu dei exemplos de interface gráfica, né? Mas vamos ver exemplos para projeto e para código de sistema. Então vamos lá. Todas as variáveis em um sistema, elas devem seguir o mesmo padrão de nomes. E isso se aplica a métodos também. Por exemplo, você usa camel case para dar nome para suas variáveis, para dar nome para os seus parâmetros, para os seus atributos. Se você usa camel case numa classe A, você tem que usar na classe B, na classe C, na classe D. Você tem que definir isso, para você ter um mínimo de padronização naquele sistema, para não parecer que aquilo não está, enfim, na mesma sintonia. Se você usa snake case, que é essa anotação aqui que vocês já devem ter visto, às vezes não sabia que tinha esse nome, quando você coloca nome, underline, outro nome, underline, outro nome, isso a gente chama de snake case. O camel case, né, ou notação camelo, é feita isso por conta das corcovas que aquilo vai gerando. Você separa as palavras por meio do uso de caixa alta, caixa baixa. E aí você tem o lower camel case, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, onde a primeira letra é minúscula. E dali para frente, sempre a primeira letra de cada uma das palavras é maiúscula. Se você tiver o upper camel case, o N de nota estaria maiúsculo também, porque desde o início de cada palavra seria maiúsculo. Tem projeto, por exemplo, que usa upper camel case para nomenclatura de classes e lower camel case para nomenclatura de variáveis, métodos, parâmetros, atributos. Não significa que você tem que fazer isso em todo projeto, mas você tem que definir como é naquele projeto, para você ter a padronização. Vocês com certeza já passaram por esse tipo de coisa, desenvolvendo trabalho em grupo mesmo. Aí você precisou desenvolver uma parte do código, seu colega fez outro, aí você vai olhar o código que seu colega fez, você não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. O nome que ele dá para as variáveis não faz muito sentido para você. Enfim, é tudo diferente. Isso não é desejável, isso é falta de integridade conceitual. Imagina que você está desenvolvendo um sistema web. Esse sistema web, ele pode utilizar frameworks para ser desenvolvido. Framework para JavaScript, framework para PHP, framework para Python. A ideia é o seguinte, no mesmo projeto, você deveria usar em todas as partes dele sempre o mesmo framework. Não apenas o mesmo framework, mas a mesma versão daquele framework. Porque tem projeto que às vezes um módulo dele é desenvolvido usando Laravel na versão, sei lá, 1.0, e aí o outro módulo daquele projeto usa o Laravel 3.0 e o outro módulo nem usa Laravel. Fica aquela falta de padronização. Fica, sabe como? Igual o PVANet. O PVANet é assim. E eu falo, no PVANet parece piada, mas o PVANet realmente é dessa forma. Tendo acesso ao código dele, tem parte que é orientada a objeto, tem parte que não é, tem parte que usa framework, tem parte que não usa, tem partes que usam versões distintas de framework. Imagina dar manutenção nisso, que inferno, gente. É terrível. Falta de integridade conceitual, prejudica a manutenibilidade. Se um problema é resolvido usando uma estrutura de dados X, sei lá, usou lista, usou hash table, usou dicionário. Se um problema é resolvido usando uma estrutura de dados específica, todos os problemas parecidos dentro daquele mesmo projeto deveriam também usar aquela mesma estrutura de dados, para não gerar confusão e prover a integridade conceitual. Então, ter a integridade conceitual
vai tornar mais fácil para o desenvolvedor acostumado a manter uma parte do sistema ser alocada a manter outra parte. Então imagina que você é do time que está desenvolvendo o módulo A, mas por algum motivo o seu gerente lá da empresa te alocou para de uma hora para outra ali preencher uma lacuna que abriu lá no time que está desenvolvendo o módulo B. A ideia é que você chegue lá e você, se olhando como uma engrenagem, a ideia é que você chegue lá e já encaixe perfeitamente no time, sem ter aquele grande trabalho de absorção da forma de trabalhar. Se tiver integridade conceitual, não vai fazer grande diferença. Ah lá, ó, um exemplo visual para vocês de integridade conceitual e de falta de integridade conceitual. Aí a gente pode extrapolar isso para software. Você pega, por exemplo, Brasília. Brasília foi uma cidade planejada. Então, lá é tudo muito padronizado. Os prédios têm características parecidas, as ruas têm mais ou menos os mesmos formatos. Então, se imagine como um engenheiro civil que precisasse fazer uma alteração urbanística ou arquitetônica lá em Brasília. Não tem muito segredo. O padrão está definido, é só seguir. Agora imagina aqui, ó. Você pega, eu peguei um exemplo bem exagerado, né? Um exemplo de uma comunidade, ou enfim, não precisa ser só em comunidade, não. Pega Viçosa, praticamente qualquer rua. Eu não estou falando de comunidade, não estou falando de favela. É uma cidade, Viçosa é uma cidade não planejada, igual a grande maioria das cidades. Poxa, qual o padrão que tem isso? Nem padrão de numeração as edificações têm. Na minha rua, por exemplo, tem 2 prédios que tem o número 200. Eu, coincidentemente, moro em um deles. Aí, às vezes, correspondência que era para chegar para mim chega no prédio do lado. Por quê que a numeração é assim? Às vezes a rua começa no número 500, aí você acha que, pô, tá decrescente, né? O próximo número vai ser 400, depois 300, depois 100. Mas não. Do 400 ela vai pro 1000, aí do 1000 ele vem pro 1, aí depois ele vai pro 7. Então, não tem padrão. Como é que você vai lidar com isso? É falta de integridade conceitual. Quando você tem integridade conceitual, você tem coerência, você tem padronização, seja de funcionalidade, projeto, código, o que for. Então, isso é essencial. A gente, quando está projetando, tem que buscar essa padronização, essa integridade conceitual. Essa frase do Frederick Brooks, ela é bem interessante para descrever integridade conceitual e a importância dela. Ele fala que integridade conceitual é a consideração mais importante em um projeto de sistemas. A mais importante, veja só. Ele diz que é melhor um sistema omitir algumas funcionalidades e melhorias anômalas de forma a oferecer um conjunto coerente de ideias do que oferecer diversas ideias interessantes, mas independentes e descoordenadas. Resumindo o que o Frederick Brooks está falando, essa frase aqui fica por minha conta. Vocês já ouviram esse termo? Que às vezes menos é mais? É isso que o Frederick Brooks quis dizer aqui. Às vezes é melhor você fazer um sistema que tenha menos recursos, menos funções, mas aquilo esteja falando uma mesma língua, aquilo esteja padronizado, do que você desenvolver um sistema tipo lá o PVANet, que é um AVA cheio de recurso, mas que de repente nenhum deles funciona tão bem, ou se você precisar de dar manutenção neles, em nenhum deles você vai ter facilidade. Então é melhor a gente ir passo a passo. É melhor caminhar, às vezes, de forma mais lenta, mas trabalhar da forma correta. Por isso que ele fala que às vezes é melhor você omitir ou deixar de apresentar algumas melhorias para apresentar poucas, mas que sejam coerentes, do que você mostrar um monte, todas elas descoordenadas. É o menos é mais. Bom, o motivo da afirmação do Brooks é basicamente o que eu estou falando para vocês até agora. O motivo da gente ter que focar ao máximo em integridade conceitual, mesmo às vezes abrindo mão da produtividade em alguns aspectos, é porque quando a gente tem integridade conceitual, a gente vai facilitar o uso e o entendimento do sistema produzido. Ou seja, com integridade conceitual você aumenta a qualidade do software, tanto do ponto de vista de desenvolvedores, quanto do ponto de vista de usuários. Eu mostrei exemplos de falta de integridade conceitual que prejudica o desenvolvedor e mostrei exemplos de falta de integridade conceitual que prejudica o usuário. Muito bem. Temos uma segunda propriedade de projeto para a gente estudar, que é o ocultamento de informações. Uma tradução aqui do Information Hiding. O que vem a ser ocultamento de informação? Vocês já fazem isso desde que começaram a programar orientado a objeto, mas às vezes
não prestam atenção que estão fazendo isso e principalmente, às vezes não dão a devida importância para esse tipo de coisa. Eu estou falando aqui de encapsulamento, que é uma das premissas aí de orientação a objeto. O que a gente tem que ver a respeito aqui? A origem desse conceito de ocultamento de informação veio aí no início da década de 70, nesse artigo do David Parnas, que é um dos artigos mais influentes e importantes da história da engenharia de software, que é uma área do conhecimento que, como a gente viu, surgiu mais ou menos nessa época mesmo, final da década de 60 e início da década de 70. Esse artigo dele, basicamente, né, o título dele está aqui, ó, Critérios usados para decompor sistemas em módulos. Esse artigo discutia basicamente como que a gente deve modularizar um sistema. O que deve ser encapsulado num sistema? Qual que deve ser a granularidade dos módulos? E a resposta para isso nunca vai ser uma receita de bolo, porque isso vai depender de contexto. Mas basicamente aqui a gente vê no resumo do artigo, depois se tiverem curiosidade, recomendo que vocês procurem esse artigo na internet e leiam ele. É uma leitura muito enriquecedora. Aqui eu estou só dando uma passada geral, né? Uma parte do resumo aqui está falando, ó, esse artigo discute a modularização como um mecanismo para prover flexibilidade e compreensibilidade, digamos assim, de um sistema, enquanto permite que o desenvolvimento dele em passos curtos de tempo. A eficiência da modularização é dependente de critérios usados para dividir sistemas em módulos, a decomposição de problemas grandes em problemas pequenos. E o sistema projetado é apresentado, enfim. Seguindo aqui, a grande discussão veio nesse artigo do Parnas, quando começou-se de fato a discutir a decomposição de problemas em subproblemas. E o impacto disso a gente pode ver em alguns exemplos que eu vou dar aqui para vocês. Vejam só, aqui eu tenho uma classe programada em Java, que é uma classe que se chama estacionamento, ok? Essa classe, ela possui aqui um atributo do tipo hashtable, que se chama veículos. Dentro de um estacionamento, a gente tem um conjunto de veículos estacionados, concorda comigo? Então, a proposta desse atributo, dessa classe, era nessa hashtable guardar todos os veículos estacionados em um estacionamento, informando como chave aqui, identificador único do veículo, a placa, e, enfim, o valor identificado pela placa é o modelo do veículo. Beleza. O construtor dessa classe constrói uma instância desse objeto hashtable. Aqui embaixo, o que a gente tem, pessoal? Aqui, para quem programa em Java, especialmente Java Desktop, sabe que qualquer parte do Java que tem esse método, public static void main, é daqui que começa a execução do programa em Java. Dali, na hora que você dá o run, é que tudo começa a funcionar. Ou seja, aqui eu tenho um cliente para essa classe, concorda comigo? Por que eu tenho um cliente para essa classe? Porque dentro do public static void main eu estou criando um objeto da classe estacionamento e estou usando partes daquela classe, concorda comigo? Só que qual o problema que eu tenho aqui? Se vocês forem observar, o objeto da classe estacionamento, ele tem acesso diretamente à estrutura de dados que armazena os carros dentro do estacionamento, porque esse dicionário de veículos, ele é público. Então, você consegue acessá-lo diretamente pelo objeto. Então, aqui, ó, veículos é o nome desse cara aqui mesmo, ó, que ele é público, acessado por meio de um objeto da classe estacionamento. E o método put é um método da classe hashtable. Qual que é o grande problema? Como os clientes eles precisam manipular diretamente uma estrutura de dados da classe, o que vai acontecer se futuramente, na evolução da classe estacionamento, ela precisar mudar essa estrutura? Hoje, a classe estacionamento armazena os seus veículos em um hashtable. Mas se lá para frente eu quiser usar uma lista, por algum motivo eu precisar usar uma pilha, se por algum motivo eu precisar usar uma fila,
Imagina que por algum motivo na evolução da classe estacionamento tenha necessidade de substituir essa hash table por uma outra estrutura de dados. Concorda comigo que essa parte do código aqui, ó, deixaria de funcionar? Por que ela deixaria de funcionar? Se aqui na classe estacionamento eu deixo de ter uma hash table e coloco uma pilha, não vai existir mais esse método put. Estaria ocorrendo um break change. Break change é um termo que a gente usa em engenharia de software para quando há dependência entre partes do sistema, se a mudança de uma parte quebrar outra, significa que está acontecendo um break change. E aqui estaria acontecendo isso. Concorda que isso não é uma boa ideia? Não é uma boa ideia porque a classe estacionamento ela não está ocultando essa informação, que é a estrutura de dados para armazenar os seus veículos. Logo, como ela está tornando pública essa parte dela, todo mundo tem acesso como esse cara, se ela precisar mudar essa estrutura pública lá na frente, ela vai quebrar todos os seus clientes. Ou seja, ela vai quebrar todas as classes que dependem dela. O ocultamento de informação tenta evitar break chains. Como? Aqui falando um pouquinho sobre o problema que eu acabei de descrever ali no código. As classes, de uma maneira geral, elas precisam de ter um pouco de privacidade. Não é tudo que tem dentro de uma classe que a gente tem que tornar público. Elas precisam de ter um pouco de privacidade para evitar os breaking chains. Porque quando ela tem privacidade, ela consegue evoluir sem quebrar os seus clientes. Ela consegue evoluir de forma independente dos seus clientes. No código anterior, por exemplo, os clientes estavam manipulando diretamente a hash table, então ela não estava tendo privacidade nisso. Fazendo uma comparação com o mundo real, imagina que você está chegando com o seu carro para estacionar em um estacionamento qualquer da cidade, do trabalho e tal. Da maneira como essa classe aqui está funcionando, é o equivalente a clientes quando... Imagina que você chegou lá, aqui no estacionamento pago que tem aqui em Viçosa, você colocou o seu carro lá no estacionamento, desceu do carro, você foi lá no escritório do estacionamento, tem lá um livrinho que faz o controle de entrada e saída de carro, aí você anotou diretamente, né, que o seu carro da placa tal foi estacionado na vaga tal, foi embora. Você, cliente, fez tudo. Concorda comigo que isso não faz o menor sentido? Não é assim que funciona? Essa classe aqui, ela está tendo esse comportamento em código. Porque o cliente está tendo acesso direto à gestão do estacionamento. Então, se precisar mudar a gestão, todos os clientes estão prejudicados, porque eles só sabiam fazer daquela forma. Para evitar isso, eu vou mostrar para vocês uma versão do código anterior, só que agora com ocultamento de informação. O que a gente está fazendo aqui? Na classe estacionamento, aquela hash table que era pública, agora ela é privada. Então, vocês já sabem, enfim, já tem conhecimento aí de como é que funciona orientação a objeto, vocês sabem que quando a gente encapsula algo como sendo privado, o acesso àquilo é restrito apenas dentro da classe. Perfeito? Muito bem. O que mais que foi feito aqui nessa classe? Agora, a classe estacionamento, ela tem um método público, que se chama estaciona. Esse método público, ele está encapsulando, ou seja, ele está ocultando a informação da sua estrutura de dados. Ele recebe como parâmetro uma placa, ele recebe como parâmetro a descrição do veículo, e aí dentro desse método, ele de fato coloca aquela informação dentro do estacionamento. Mas se vocês forem observar aqui embaixo, agora o cliente dessa classe estacionamento, ele não tem acesso mais diretamente à estrutura de dados que armazena os veículos. Ele tem acesso a uma interface que está ocultando essa estrutura de dados que armazena o veículo. Ele chama um método público estaciona, passa a placa, passa o nome e isso está sendo salvo lá dentro. Como resultado, concorda comigo que agora a classe estacionamento, se ela quiser mudar essa hash table para uma pilha, para uma fila,
para uma lista, para a estrutura de dados que ela quiser. Se ela mudar isso, modificar também o que acontece dentro do método estaciona, que é um método dela. Se aqui mudou para lista, aqui vai ter que mudar também para salvar numa lista. Se aqui mudou para pilha, aqui vai ter que mudar também para salvar numa pilha. Se ela fizer isso, mas ela não mudar a assinatura do seu método, concorda comigo que isso fica transparente para os outros clientes? Não vai mudar nada para quem está usando essa classe. Por mais que ela tenha mudado internamente, para os clientes da classe não mudam nada. Isso só foi possível porque ela teve minimamente um pouco de privacidade, escondendo partes que potencialmente poderiam mudar ao longo do tempo. E aí, já pensando nesse risco, ela minimizou o impacto que isso traria para quem vai usar aquela parte do sistema. O ocultamento de informação, né, com ele, as classes elas devem ocupar detalhes internos da sua implementação usando o modificador private. Principalmente as partes que são sujeitas à mudança. Então, ali, o projetista da classe estacionamento sabia que futuramente aquela estrutura de dados potencialmente poderia mudar. Já pensando nisso, ele ocultou aquela informação. Para quando ela mudar, isso não tem impacto para o cliente da classe. O projetista tem que pensar nisso. Isso que eu estou projetando aqui agora pode mudar ou não no futuro? Se muda, eu vou ocultar. Se não muda, de repente não tem necessidade de eu ocultar. Só que, adicionalmente a isso, para a gente conseguir que o ocultamento de informação funcione adequadamente, sem gerar breaking chains, as interfaces das classes, elas precisam de ser estáveis. Quando eu falo de interface estável, eu estou falando que a assinatura dos métodos deve ser preservada durante a mudança dos códigos. Por exemplo, aqui, por mais que eu esteja ocultando essa informação, se quando eu mudar ela, eu acrescentar um parâmetro, por exemplo, nesse método, ou eu tirar um, ou eu mudar esse método de nome, não adianta nada eu ter ocultado aquela informação. Eu vou quebrar o meu cliente da mesma maneira, porque ele vai ter que modificar essas linhas para ele voltar a funcionar. Então, a gente tem que ter interfaces estáveis, assinaturas e comportamentos de métodos que não mudam ao longo do tempo, para garantir que não vai quebrar os seus clientes. Quando a gente fala de interface, como eu já comentei agora há pouco, interface nessa nossa unidade equivale ao conjunto de métodos públicos de uma classe. Então, você junta todos os métodos públicos de uma classe, aquilo tem um nome, interface. Então, como que eu consigo, como cliente, usar uma classe A? Por meio da interface dela, por meio dos métodos públicos dela. Então, essa interface tem que ser estável, mudar o mínimo possível, juntamente com o ocultamento de informação. Se for imprescindível liberar informações privadas de uma classe, a gente tem que buscar fazer essa liberação por meio de métodos get e set públicos. Só que vejam só, pessoal, a gente tem que tomar cuidado também em quando a gente precisa de um get e quando a gente precisa de um set. Não necessariamente, porque às vezes a gente faz no piloto automático. Eu estou fazendo a classe pessoa. Pessoa tem 4 atributos. Eu vou colocar aqueles 4 atributos privados e vou criar um método set e um método get público para cada um deles. Tem gente que faz isso sempre. Coloca todos os atributos privados e põe um get set para cada um. Isso não deveria ser uma regra. Nem todo atributo privado precisa de um método set, de um método get, porque às vezes ele só faz sentido dentro da classe mesmo. Você não vai precisar usar ele fora em hipótese alguma. Então, a gente tem que tentar evitar excessos de métodos públicos na interface de uma classe para tornar ela mais minimalista, tornar ela, assim, o mais objetiva possível. A gente só vai expor para fora de uma classe os dados que são realmente importantes de serem expostos. E o fato de quando a gente está expondo esse dado, a gente fazer isso por meio de método get e por meio de método set, e não apenas colocar esses atributos como público e deixar a gente acessar diretamente, tem uma vantagem de fazer isso por meio de métodos, porque se futuramente você precisar de modificar a maneira como o dado é acessado, você consegue fazer isso sem prejudicar os clientes também.
Por exemplo, vamos pegar o UFV aqui. Até pouco tempo, o login nos sistemas da UFV só podia ser feito via matrícula, certo? Agora já está podendo ser feito via CPF. O que acontece? Imagina que um módulo de sistema da UFV, o objetivo daquele módulo é acessar um identificador de um usuário. Perfeito? Em algum momento ele vai precisar comparar o identificador fornecido pelo usuário lá na interface com o identificador existente dentro do banco de dados. Vamos supor que eu permitisse que esse módulo de login acessasse o identificador do usuário direto por um atributo público, acessaria ele direto. Lá naquela classe, esse atributo público, ele poderia ser, por exemplo, a matrícula do cara. Só que agora o sistema precisa de logar usando CPF. Você vai ter um grande problema, porque você vai ter um monte de clientes prejudicados por essa mudança. Agora, se esse identificador único ele tivesse sendo encapsulado por meio de um método GET, não importa para o cliente qual informação que tá vindo, porque internamente ela poderia ser comparada com a outra informação e fica transparente para quem está usando. O SET é a mesma coisa. Imagina que você tem, por exemplo, hoje no banco, a possibilidade de fazer depósitos em conta infinitos. Você pode depositar na sua conta o tanto de dinheiro que você quiser, no momento que você quiser. Então, essa é a regra hoje. E aí o sistema está te permitindo fazer set naquele valor, saldo da sua conta, de um valor infinito. Só que lá na frente vai surgir uma regra de negócio no banco, porque por algum motivo ele vai falar o seguinte, agora não tem como você depositar por dia em uma conta mais do que, sei lá, 10 mil reais. Vamos supor que surgiu essa regra de negócio. Se o ato de colocar valor em um atributo de uma classe for por meio de um método set, dentro do método set, ele pode ter lá um if, else, que seja, que faça o teste. Se o valor que eu estou depositando é maior do que 10 mil, não faça. Se não, faça. Mas para o cliente que está tentando colocar o valor dentro daquela classe, não faz diferença nenhuma. Ele pode continuar tentando mandar o valor que ele quiser. O máximo que vai acontecer é que ele vai receber uma resposta falando que aquilo não é possível mais. Mas breaking change não vai ocorrer. Estão conseguindo visualizar essa situação? Então, quando a gente está ocultando informação ou tornando pública apenas algumas partes, o fato de usar método setGet tem importância por conta disso. Muito bem. Mais uma propriedade para a gente ver aqui, pessoal. A propriedade de coesão. A gente já viu integridade conceitual, a gente já viu ocultamento de informação e agora a gente vai ver coesão. Outra bastante importante. O que vem a ser coesão? Uma classe, ela deve ter uma única finalidade. Ela deve oferecer um único serviço. Ou seja, uma classe coesa, um sistema ou um módulo coeso, né, uma parte de um sistema coeso, é um módulo, uma parte, enfim, é um pedaço do sistema que se propõe a fazer uma única coisa. Ele não tenta, ao mesmo tempo, fazer coisas incoerentes. Imagina se eu, como professor, eu atuasse dando aulas e faxinando a universidade. Concorda comigo que isso não seria nada coeso? Essa multifinalidade, enfim, nada relacionado entre elas? A ideia, quando a gente está projetando módulos, é a mesma coisa. O módulo ele tem que fazer uma coisa só. Se ele é de cadastro de usuário, ele não vai fazer venda de produto. Se o método ele é para calcular seno, ele não pode ser usado também para calcular cosseno. Essa é a ideia. As partes do sistema elas são coesas quando elas têm uma única finalidade. Todos os métodos e atributos têm que ser voltados para o mesmo objetivo. A classe tem que ter uma única responsabilidade. Isso vale para função, para método, para pacote, como eu falei, para qualquer unidade de um sistema. As vantagens da gente ter unidades coesas, eu estou citando algumas aqui para vocês. Quando a gente tem unidades coesas, isso vai facilitar, por exemplo, a implementação
o entendimento e a manutenção. Porque o foco de quem está desenvolvendo, o foco de quem está manutenindo é um só. Ele precisa de conhecer uma menor quantidade de coisas. O escopo do conhecimento dele pode ser menor e ainda assim ele dá conta de desenvolver. Fica mais fácil, inclusive, de você alocar um único responsável para manter aquela unidade. Imagina, por exemplo, que você está desenvolvendo lá um módulo do seu sistema que faz, por exemplo, tanto a parte de gestão de pessoas de uma empresa, quanto a parte de fluxo de caixa. Poxa, será que você vai encontrar um programador que detém conhecimentos de contabilidade e de gestão de pessoas simultaneamente? Vai ser difícil, às vezes, de você encontrar esse cara multitarefa que conhece múltiplas coisas para dar conta daquilo. Agora, se o módulo exige só conhecimento contábil, às vezes você tem esse cara. Se ele exige só conhecimento jurídico, às vezes você tem esse cara. Então, isso facilita a gestão no projeto e, naturalmente, vai facilitar o reuso e teste, porque você está focando em uma coisa só. Eu vou ilustrar isso em exemplos também. Esse é um contra-exemplo bem exagerado, mas que dá para ilustrar. Isso é um método que não é coeso. O que esse método se propõe a fazer? Calcular seno ou cosseno. Aí você vai passar um valor para ele como parâmetro e um operador. Se o operador for 1, ele vai calcular e retornar o seno. Se o operador for outra coisa diferente de 1, ele vai calcular e retornar o cosseno. Poxa, espera lá, ué. O método ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Se ele tenta fazer tudo, ele não é coeso. Claro que esse exemplo é exagerado, mas é muito comum da gente ver métodos que não são coesos. Quem nunca, né, implementou um método que se propunha a fazer tudo no sistema? A ideia é separar em pedaços menores, independentes e coesos, para facilitar o reuso depois. Nem todo mundo que vai calcular o seno precisa calcular o cosseno, e vice-versa. O ideal aqui seria quebrar esse método em 2 métodos. Um que calcula seno, um que calcula cosseno, eles seriam coesos. Esse outro contra-exemplo aqui, ó, a gente volta lá naquela classe estacionamento, que eu falei agora há pouco para vocês. Imagina se a classe estacionamento tivesse aqui atributos como esses que eu estou mostrando para vocês. Nome do gerente, telefone do gerente, CPF do gerente, endereço do gerente. Poxa, qual que é a finalidade da classe estacionamento? Gerenciar os carros que estão ali dentro ou fazer a gestão de pessoas, dos funcionários do estacionamento? Para essa classe ser coesa, o ideal é que ela não tivesse esses atributos aqui, ó. Esses atributos, o ideal é que eles estivessem em uma classe funcionário. Na classe estacionamento, a gente só deveria ter atributos específicos daquele espaço físico e do comportamento daquele espaço físico. Então, dentro do estacionamento, a gente estaciona, a gente calcula o preço que vai ser pago, a gente libera um veículo, a gente multa um veículo, sei lá. Então, esses métodos aqui são exemplos de situações que seriam coesas com o estacionamento. Isso aqui é coeso com o funcionário, então o ideal é que não ficasse aqui dentro. Dessa forma, a classe estacionamento está tentando assumir responsabilidades que não deveria ser dela. Ela não está sendo coesa. Perfeito? Então, esse tipo de observação, pessoal, ela é importante porque quando vocês estiverem criando uma classe, projetando uma classe, fazendo um sistema, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar quando está projetando, para tomar as decisões. Esse atributo deveria estar aqui? Esse método deveria estar aqui? Não seria melhor criar uma outra classe e associar com essa, separando esses métodos, separando esses atributos? A gente não pode simplesmente sair distribuindo métodos e atributos aleatoriamente, não. Porque isso vai trazer as desvantagens que eu tinha falado aqui para vocês. A gente perde a possibilidade de conseguir um cenário como esse. Aqui já é um bom exemplo. Veja só, aqui a gente tem uma classe stack, né? Uma classe pilha. Quais são os métodos dessa classe? Método empty, que vai falar se aquela pilha está vazia. O método push, que vai colocar um valor, vai empilhar, né, um valor lá. O método pop, que vai desempilhar um valor. O método size, que vai me falar o tamanho da pilha. Concorda comigo que todos esses métodos estão coesos com uma pilha?
todos eles estão relacionados com a finalidade única de uma pilha, que é uma estrutura de dados? Eu não devo ter, por exemplo, dentro dessa classe, um método para imprimir valores existentes dentro de uma pilha. Isso não seria coeso. Se você quer imprimir valores que estão numa pilha, você vai ter uma outra classe para apresentar a informação. Essa daqui é para armazenar a informação, certo? Por fim, a gente vai ver a propriedade de acoplamento, que é a última que a gente vai ver na aula de hoje. Quando a gente fala de acoplamento, a gente tem que ter em mente o seguinte: nenhuma classe é uma ilha. Por mais que eu tinha usado esse termo agora há pouco para vocês, que quando a gente tenta tornar uma classe coesa, quando a gente tenta dar uma única finalidade para ela, você de uma certa forma está isolando a finalidade dela e fica mais fácil de direcioná-la para uma pessoa. Mas quando eu falo que ela não é uma ilha, eu estou querendo dizer que ela pode se comunicar com outras classes. O fato dela não assumir a responsabilidade para si, para fazer algumas coisas, não significa que ela não possa delegar essa responsabilidade para outras. Quando eu digo por delegar, eu estou dizendo aqui pelo fato de uma classe conseguir chamar método de outras classes, uma classe conseguir especializar outras classes e por aí vai. Isso ela pode fazer. Ela continuaria tendo uma única finalidade, seguindo a ideia de coesão, mas ela estaria dividindo esses papéis e complementando a sua funcionalidade por meio da comunicação entre classes, do acoplamento entre classes, ou, se preferirem, da dependência entre classes. A questão principal aqui é a qualidade desse tipo de acoplamento. Nem todo tipo de acoplamento existente entre classes é bom. Nem todo acoplamento existente entre classes é ruim. Então a gente vai ver aqui dois tipos possíveis de acoplamento. Um que é conhecido comumente na literatura como acoplamento aceitável ou bom, e a gente pode fazer sem grandes problemas, e eles acontecem a toda hora, até porque as classes não são ilhas. E o acoplamento ruim, que deve ser evitado sempre que possível. Vamos entender o que é cada um deles, prós e contras e aplicabilidade. Quando a gente fala de acoplamento aceitável, de acoplamento bom, o cenário é mais ou menos esse daqui. Vamos imaginar um cenário onde uma classe A depende de uma classe B. Ou seja, uma classe A está acoplada a uma classe B. Esse acoplamento pode se dar por múltiplas formas. Ela é aceitável quando, por exemplo, B possui uma interface estável. Quando eu digo que B tem uma interface estável, eu já falei o que é interface para vocês. É o conjunto de métodos públicos de uma classe. Então, o conjunto de métodos públicos de B tem assinaturas de métodos que não mudam com frequência e o comportamento externo desses métodos também não muda. Professor, me dá um exemplo de um comportamento externo de um método. Aqui eu estou dizendo para vocês, ó. Vamos supor que você tem um método na classe B que ele calcula velocidade. A classe A está precisando saber a velocidade de alguma coisa. Ela vai pedir isso para a classe B, chamando um método. A assinatura daquele método que te retorna a velocidade pela classe B, ela não mudou. Ela continua retornando um valor double, o método tem o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos e ordem de parâmetros. Perfeito? Não mudou. No entanto, aquele método antes me retornava o valor da velocidade em metros por segundo. Agora ele começou a me retornar em quilômetros por hora. Continua sendo um valor double, mas mudou a unidade de medida. Se mudou a unidade de medida, aquela interface não é tão estável assim. Ela preservou a assinatura, mas ela mudou o comportamento. Isso pode quebrar quem depende dela. Concorda comigo? O A está esperando um valor em metros por segundo, chega a 1 km por hora, o desenvolvedor da classe A não tem a mínima ideia que aquilo mudou na classe B, vai quebrar o sistema. Logo, quando o acoplamento de uma classe A se dá com uma classe B que possui uma interface estável e, além disso, a classe A
somente chama métodos da interface B para poder acoplar ela, ok, esse acoplamento ele é aceitável. A só acopla com B por meio de métodos de uma interface que é estável. Se esse é o cenário, não tem problema nenhum. Isso acontece toda hora. A gente está desenvolvendo uma classe, dentro dela tem um objeto de uma outra classe. E aí, por meio desse objeto, que a gente fez composição, a gente chama um método. Se aquela classe que eu estou fazendo composição dentro da minha não mudar, tudo bem, tem um acoplamento, mas o sistema continua funcionando. Se ela mudar, ferrou, é um break e change. Mas aí não seria um acoplamento aceitável. Vamos ilustrar isso daqui, ó. Nesse caso, voltando àquela classe estacionamento, aqui eu tenho um acoplamento aceitável. Vejam só, dentro da classe estacionamento, que é uma classe A, naquela analogia que eu fiz, eu estou acoplando em uma classe B, porque eu dependo de uma classe B. Aqui a classe B é a classe hashtable. Perfeito? Então a classe estacionamento está acoplada na classe hashtable. Como que ela depende da classe hashtable? Como que a classe estacionamento depende da classe hashtable? Chamando um método dela público, que é um método put. Esse acoplamento é aceitável, porque o método put é um método público da classe hashtable. E além disso, ele possui uma assinatura e um comportamento estável. Esse não é um método que muda a assinatura toda hora. Esse não é um método que muda o seu tipo ou a sua unidade de medida no retorno toda hora. Ele tem sempre o mesmo comportamento e a mesma estrutura. Então não tem problema. A minha classe estacionamento, ela tem um risco nesse momento muito pequeno de ser quebrada por meio de uma alteração da classe hashtable. Porque a forma como eu estou dependendo dela é uma forma segura. Então, mesmo que internamente o método put mude, se a interface dele não mudar e o tipo de retorno não mudar, tá tudo certo. Minha classe que depende dele continua funcionando perfeitamente. Então, eu posso afirmar que, nesse caso, o acoplamento entre estacionamento e hashtable é aceitável. Só que a gente tem o acoplamento ruim. Esse a gente deve evitar. O acoplamento ruim, ele existe quando existe aqui um acoplamento de uma classe A para uma classe B, e quando o B, ao mudar, vai propagar essa mudança para A, breaking change. Além disso, isso acontece quando essa dependência envolve interfaces instáveis, que mudam toda hora, que esse é o caso que eu já falei, mas isso ocorre principalmente quando a dependência não ocorre via interface. Aí você vai pensar, professor, mas como que uma classe A poderia depender ou se acoplar a uma classe B sem ela chamar um método de B? Sem dentro dela ela ter um objeto de B. Como que ela está acoplando? Como que ela está dependendo? Normalmente por meio de variáveis globais, por meio de recursos compartilhados, como eu vou mostrar para vocês aqui. A resposta para essa pergunta é basicamente essa que eu já adiantei, dei um spoiler. Como que uma classe A pode depender de uma classe B sem ser via interface? Ou seja, sem ser via métodos públicos. Vamos imaginar esse cenário aqui. A classe A, ela é uma classe que ela está lendo informações de um banco de dados ou de uma variável global. Perfeito? Ela está acessando um total de informações por meio da leitura de um valor diretamente no banco. A classe B é responsável por gravar, gerar esse valor de total que está sendo salvo no banco. Se vocês forem ver, ó, dentro desse método de B, ela está salvando, escrevendo no banco o valor total. O problema aqui é o seguinte: o desenvolvedor da classe B não tem a menor ideia que o desenvolvedor da classe A precisa desse dado que ele está gerando. Não tem a menor ideia, porque não há um acoplamento direto, há um acoplamento indireto. Vamos supor que o desenvolvedor da classe B, então, resolve mudar o formato do valor total. Muda o número de casas decimais lá para dar a precisão do valor,
ou até mesmo deixa de salvar esse valor no banco. Como a classe A precisa desse valor que B alterou ou deixou de gerar, concorda comigo que uma mudança em B, indiretamente, vai quebrar A? Isso aconteceu de uma forma indireta, num acoplamento que pode ter ocorrido diretamente via banco de dados, via um arquivo ou via uma variável global. Variável global é mestre para fazer isso. Se colocar classes integradas, classes acopladas por meio de variáveis globais e não por meio de composição de objeto, por meio de chamada de métodos. Isso é um acoplamento ruim, é uma bomba relógio para gerar problemas. Porque, como eu falei, a classe B, ou o desenvolvedor da classe B, não sabe que a classe A é cliente dele. Ou seja, não sabe que a classe A depende dele. Então, vai ser impossível de mensurar para o desenvolvedor de B o impacto da mudança que ele fizer. Não tem como, nem via IDE, né, nem via ferramentas, ele falar, ó, essa mudança que eu estou fazendo aqui nessa refatoração vai modificar o comportamento de todas essas outras partes do sistema, elas vão quebrar, eu vou ter que mudar lá também. Não dá para fazer isso. Isso é um problema. É um acoplamento ruim. Então, logo, se o B mudar o formato do arquivo ou mesmo deixar de salvar, o A e todos os outros clientes de B são quebrados. Breaking change, a gente tem que tentar evitar. Como que eu poderia tornar esse acoplamento ruim em um acoplamento bom? Vejam só. Dentro de B, agora, que simplesmente salvava no banco o valor de total diretamente, agora, além dele continuar salvando lá no banco esse valor, por meio do seu método G, ele criou um método público, ou seja, ele está estabelecendo a sua interface de acoplamento, que basicamente é um método get, que retorna o valor total. Certo? O A, que ia se acoplar em B, mas estava com acoplamento ruim, ele lia o valor de total dentro do seu método F, não era isso? Aqui, ó, não é dentro do seu método F que ele lia o valor de total? Agora, o método F de A recebe como parâmetro um objeto de B. E por meio do objeto B que ele recebe como parâmetro, ele chama um método da interface de B. Pronto, está tudo certo. Não importa se B agora salva esse valor num banco de dados, se salva ele numa planilha, num arquivo de texto. Não importa. O que importa é que B tem uma interface que retorna esse total para quem precisa. Eu, A, consigo acessar esse valor agora sem grandes problemas. Se B não modificar essa interface de get total, mantê-la estável, perfeito. Eu tornei o acoplamento que era ruim em um acoplamento bom, porque as mudanças em classes acopladas não vão se propagar. Elas vão ficar apenas impactando internamente aquela classe. Conseguiram visualizar essa situação, pessoal? Eu vou tornar essa dependência explícita também, né? Então a origem do total pode mudar em B sem quebrar A. É o que eu tinha acabado de falar. Fica mais fácil para o desenvolvedor de B saber também o que ele pode mudar e o que ele não pode para não quebrar os seus outros clientes. Uma frase muito comum que a gente escuta aí na literatura ou no dia a dia de trabalho é essa. A gente tem que maximizar a coesão dos sistemas ou dos projetos de sistema e minimizar o acoplamento. Só que a gente tem que analisar isso daqui com uma certa ressalva. Quando a gente fala em minimizar o acoplamento, não significa que a gente tem que evitar acoplar classes. Porque se você for evitar acoplar classes, naturalmente você vai diminuir a coesão delas. Por quê? Pô, se uma classe A não pode conversar com uma classe B, eu vou ter que fazer com que a classe A faça tudo e não delegue para outros. Então ela está deixando de ser coesa. Concorda comigo? Porque uma classe coesa, ou um método coeso, é aquele que tem uma única finalidade. Quando eu falo, então, em minimizar acoplamento, a gente está falando de minimizar acoplamento ruim. O acoplamento aceitável, você não tem que se preocupar em evitá-lo. Ele pode acontecer. E, inclusive, ele é uma ferramenta para você conseguir maximizar a coesão. Essa imagem aqui ilustra bem. O que acontece? Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma classe A e uma classe B. Aqui, a gente tem uma alta taxa de acoplamento
e uma baixa coesão. Isso do ponto de vista interno. A classe B, ela tem muito acoplamento e pouca coesão. Por que isso está acontecendo? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui nesse desenho representam os métodos dessas classes. E as setas que vocês estão vendo representam os possíveis acoplamentos. Quando uma classe ela não é coesa, os seus métodos eles não estão focados em um mesmo objetivo. Logo, dificilmente um método vai chamar o outro. Então, se a classe ela tem pouca coesão, como eu estou falando aqui, ó, os métodos da classe, eles não se chamam. Porque um não depende do outro. Um está falando de bananas, o outro está falando de maçãs, o outro está falando de abacaxi. Então, por que um vai chamar o outro? Eles não têm nada a ver. Então, eles não se chamam internamente. Eles vão fazer mais sentido para outras classes. Por isso que vai ser muito mais comum você ver nesse tipo de situação de baixa coesão, esses métodos chamando mais métodos de outras classes do que chamando métodos da sua própria classe. Agora, quando você tem uma classe coesa, imagina lá aquela classe pilha, ou uma classe lá no Pokémon GO, uma classe para capturar Pokémon, uma coisa assim. Classes que tenham a mesma finalidade, classe coesa. Naturalmente, como aqueles métodos eles têm um objetivo comum para concluir uma mesma tarefa, um às vezes depende de chamar o outro para complementar aquelas finalidades e conjuntamente concluírem o mesmo objetivo. Então, veja só, a classe ela passa a ter uma alta coesão porque tem muitos métodos que se chamam internamente. Naturalmente, o acoplamento dessas classes com alta coesão é menor com classes externas, porque você tem isso daqui ocultado, encapsulado, e vamos lá, a classe A, ela precisa de simplesmente fazer o cálculo do salário de uma pessoa, receber isso. Mas ela é uma classe que tem outra finalidade. Ela vai pedir isso para B, porque B é uma classe de gestão de pessoas. B tem uma fachada. Com um único método que a classe A chamou, esse método fachada vai chamar vários outros coesos ali dentro e vai retornar esse valor. Você diminuiu o acoplamento e aumentou a coesão interna. Conseguiram visualizar isso acontecendo? Então, esses cenários a gente tem que buscar. Aumentando a coesão, diminuindo o acoplamento, mas sem ser de forma robótica, quando isso fizer, de fato, algum sentido. Essa imagem aqui é bem legal, para a gente poder fechar a aula de hoje, que trata a respeito dos riscos envolvidos com o acoplamento, especialmente quando esse acoplamento envolve dependência para bibliotecas de terceiros. Então imagina só, você, desenvolvedor de um aplicativo, desenvolvedor de um software, está desenvolvendo um módulo. Esse módulo, ou esse software como um todo, ele precisa de usar métodos de uma biblioteca que não foi desenvolvida por você, tá certo? Ou seja, o seu software, ele vai se acoplar a um outro software que não foi você que fez, ok? O seu software é esse cara bonitão aqui, ó. Cara bonitão que você desenvolveu. Você criou a infraestrutura digital mais moderna que existe, usou todos os princípios e propriedades de projeto, aplicou padrões de projeto, você teve todo o trabalho do mundo. Mas tem um pedacinho do seu software, que depende, ou seja, que se acopla em um projeto que foi desenvolvido por uma pessoa aleatória, em um lugar isolado, sem o mínimo cuidado com a manutenibilidade daquilo, há muitos anos atrás. Seu projeto está dependendo desse cara. Experimenta tirar essa pecinha daqui. O que vai acontecer? Isso tudo aqui não vai desmoronar? Não é isso que vai acontecer? Esse é o grande problema. Quando a gente define com o que a gente vai se acoplar, especialmente com a origem da biblioteca, do componente, do framework, no qual o nosso projeto vai depender,
a gente tem que ter em mente que, como a gente não tem controle sobre a manutenibilidade desse componente ao qual a gente está se acoplando, a gente tem que confiar muito nele. Porque se ele quebrar, o seu sistema cai junto. Se aquilo simplesmente quebrou porque o projeto foi abandonado, tem projeto que é abandonado. Ele é tirado do ar e tal. Isso volta e meia acontece nesses repositórios de JavaScript. Existem gerenciadores de dependência para JavaScript. NPM, estava esquecendo do nome. Volta e meia no NPM, acontece de uma pessoa que está desenvolvendo um projeto em JavaScript, puxa lá uma dependência para uma biblioteca que ele não tem a mínima ideia da origem, aí depois o desenvolvedor daquela biblioteca tira ela do NPM. O que acontece? Cai todos os projetos que dependiam dela. E aí? Você tem duas opções. Rezar para aquela biblioteca voltar para o NPM, ou você desenvolver algo equivalente para colocar no lugar. Mas até aí o seu usuário já perdeu muito. O seu sistema já teve um problema aí devido a esse risco que você assumiu. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem problema você fazer dependências em um projeto para projetos externos, mas avalie com muita cautela a origem desse projeto, porque mudanças nele pode quebrar o seu. Da mesma forma como mudanças dentro do seu projeto pode quebrar outros módulos, uma mudança numa dependência externa pode quebrar o projeto em questão. Perfeito? Bom, galera, na próxima aula a gente vai continuar essa discussão, só que agora vendo uma forma mais materializada de aplicação dessas propriedades. Como eu falei, essas propriedades são características, digamos, genéricas, que a gente tem que buscar aplicar nas decisões de projeto que a gente faz em qualquer projeto de software que a gente estiver desenvolvendo. Os princípios de projeto são formas específicas e práticas de aplicação daquelas várias propriedades. A gente vai ver aqui mais de um princípio para uma mesma propriedade. A gente vai ver alguns para ocultamento de informação, alguns para coesão, alguns para acoplamento, outros para integridade conceitual. Isso aqui já está mais próximo do código-fonte, que é o que impacta a programação em si. Na próxima aula, a gente vai continuar essa discussão falando sobre isso. Um abração para vocês, pessoal. Bom descanso e até mais.